Olá, muito prazer. Eu sou o pastor Carlos Rogaciano e hoje eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para o seu dia. E um dia muito importante, um dia onde nós, como cidadão, vamos colocar um governante sobre o Brasil. E eu quero trazer aqui uma palavra muito conhecida, muito bem maçante, que nós ouvimos sempre, que está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira ou sofre. Hoje é um dia importante para cada um de nós. Um dia de nós cumprirmos a nossa cidadania, de ir no lugar que está posto para a gente, efetuar o nosso voto. Quando nós lemos esse versículo, ele esclarece uma coisa muito óbvia para a gente. Ele fala na questão dos justos e a questão daquele que iria fazer algo ruim, né? Que é o perverso. E quando nós colocamos justos e o perverso, nós colocamos aqui o justo no plural, né? E o perverso está escrito no singular. Então eu entendo aqui que os justos que falam no versículo é a igreja de Cristo. E o perverso aqui é o próprio inimigo da nossa alma. Aí diz que os justos, quando eles governam, o povo se alegra. Ou seja, a igreja em si, quando se coloca à disposição de Deus para orar, jejuar pela a liderança a qual foi feita por Deus para um país, que é um presidente, essa pessoa ela vai ser trabalhada para que ela venha fazer aquilo que é justo para a nação. E o interessante é que a gente vê a importância da igreja de orar para as nossas autoridades, né? Mas vamos focar mais aqui na questão mesmo do lado presidencial. A Bíblia diz: se nós, né, orarmos, Deus ele vai colocar alguém que vai ser uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa com sabedoria, e uma pessoa justa, para que venha governar o nosso país. E hoje é muito fácil você saber se a pessoa é justa ou não. Aí tem internet, aí histórico de cada candidato que você entra, você vê, você tem ali uma noção de que essa pessoa já fez, o que essa pessoa, né, andou fazendo por aí. Então nós entendemos que nós somos o ponto-chave para colocar a pessoa justa no poder. E se nós não fizermos isso, sofreremos danos. Porque o perverso, ele vai se colocar lá. E o interessante é que você vê que o perverso está no singular. Ou seja, é o próprio inimigo da nossa alma que vai governar, usando uma vida. E quem vai sofrer? Somos nós. E quem vai ser perseguido? Somos nós. É muito claro isso. E quando o governo é má, o povo padece, tá? O povo padece. Agora, vamos tentar aqui relembrar alguma coisa em relação à história da igreja primitiva. Se lembra lá quando acontecia a perseguição em massa que vinha do Império Romano sobre o povo cristão, que era perseguido? Se lembra que o governo ao qual eles tinham lá era o Império Romano, como eu falei. Era um governo altamente, né, ditador, que tinha que ser o que eles queriam, e se não for do jeito que eles queriam, haviam punições severas. A história fala sobre essas punições, a Bíblia também fala sobre isso: morte de cruz, açoite, pessoas sendo jogadas em arena para servir como espetáculo para muitas pessoas verem sendo mortas por leões. Então você vê
o peso que um governo má, direcionado pelo mal, pode fazer contra o povo cristão. É simples assim. Aí você vê, ou você acha que Deus queria que o povo cristão ele fosse jogado na arena dos leões para ser morto? Obviamente não. A vontade de Deus, de repente, seria que morresse de velhice. Mas o governo ao qual estavam lá se opõe contra o cristianismo. E eles fizeram o quê? Subjugaram o povo cristão. Então, se hoje no Brasil nós não tivermos essa concepção que podemos ser oprimidos por um governo, como está sendo aqui na Nicarágua, em outros lugares, tem acontecido isso também, fechamento de igreja, etc e tal, pessoas sendo perseguidas, independente de ser católico ou não, de ser evangélico ou não. Então a gente tem que ter essa concepção. O seu voto é importante. Não jogue o seu voto no lixo. Seja uma pessoa inteligente. Ande conforme a Bíblia nos orienta. É a bússola do cristão, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Então, se você nesse momento abrir sua mente para isso, você vai ver em quem você deve votar.